Caiu! Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Dom Casmurro, terceiro da trilogia do realismo machadiano, é a obra-prima de Joaquim Maria Machado de Assis. De cunho psicológico, o romance é inspirado no drama Otelo, de William Shakespeare, trazendo ciúme como temática. Dom Casmurro veio a consagrar esse genial autodidata como o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Narrado em primeira pessoa e ambientado no Rio de Janeiro do Segundo Império, o romance é sobre a vida de Bento Santiago, o Bentinho, como era chamado na infância e juventude, e na velhice, Dom Casmurro, que escreve um livro contando a sua história, com ênfase em seu romance com Maria Capitolina, a Capitu. Segundo ele, Capitúlia teria sido infiel, ao ter tido um caso extraconjugal com Escobar, seu melhor amigo. Em paralelo, Machado de Assis denuncia, com os olhos e a pena de Bento Santiago, a sociedade brasileira de então, com seus costumes e injustiças sociais, sem poupar o clero, na figura do vaidoso Padre Cabral. Tudo isso com a ironia fina e ambiguidade que lhe era peculiar. Ao escrever o livro, Bento Santiago pretende atar as duas pontas da vida. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. O título do romance foi em homenagem a um poeta de trem. O jovem, ao recitar um de seus poemas, não obtendo a atenção que julgava merecer por parte de Santiago, em represália, difunde o apelido de Dom Casmurro. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vim fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. A vizinhança, por reprovar os hábitos reclusos do narrador, dá curso à alcunha. Santiago pretende também, a fim de preencher o tempo ocioso, escrever a história dos subúrbios. Bentinho, filho único, fora objeto de promessa feita por sua mãe, Dona Glória, que o destinaria ao seminário para fazê-lo padre, ainda que não tivesse vocação religiosa, como de fato não veio a ter. A família de Capitu é vizinha de Bentinho. Naturalmente, os dois pequenos são amigos desde sempre, inexistindo entre eles o desnível social, um problema que pertence ao mundo dos adultos. Chegando ambos à adolescência, descobrem-se apaixonados, e isso vem a representar um empecilho para as pretensões de Dona Glória. Todavia, ela própria, ao ver o filho adolescente, aos 15 anos, em idade de ser enviado ao seminário, intimamente reluta em cumprir a promessa. Contudo, encontra-se irremediavelmente presa ao compromisso espiritual assumido. Moram com ela o tio Cosme e a prima Justina. Outros personagens fazem parte do enredo. Um deles é o agregado José Dias, cuja figura julgamos de altíssima importância para se compreender a débil formação psicológica do narrador-personagem. José Dias é charlatão de boa lábia, de falsa erudição e bajulador por natureza e por necessidade. Além de calculista nas ações e nas palavras, mora na condição de agregado à família de Bentinho, sendo, portanto, devedor de favores a Dona Glória. Era nosso agregado desde muitos anos
Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava, e não quis receber nenhuma remuneração. Trata-se de sujeito astuto, além de preconceituoso, uma vez que ele próprio se considera membro da família, julgando-se no mesmo nível social que seus protetores. A Dona Glória, que é tratada de excelentíssima, serve incondicionalmente, sempre pronto a moldar seu discurso conforme a conveniência. Tem ótimas relações com Cosme, tio de Bentinho, advogado criminalista, a quem chama de doutor. Entretanto, não é bem visto pela matreira prima Justina, que lhe percebe o caráter enviesado. Prima Justina faz companhia a Dona Glória, a matriarca, senhora rica, religiosa, viúva de um senhor de terras e de escravos, e mais tarde político da corte. Ele morreu quando Bentinho tinha 5 anos. A mãe de Bentinho, após a morte do marido, vive de rendas, possuindo 9 casas alugadas que lhe garantem a renda mensal de R$ 1,70 mil. Uma verdadeira fortuna. Ainda, mais de 2 dezenas de escravos que estão ao ganho, alugados e em trabalhos domésticos. Ela, portanto, nada produz. Os demais, às suas custas. Dias, para apressar a decisão da mãe de Bentinho, conspira para mandar o rapaz ao seminário, denunciando que o adolescente andava aos namoricos com a filha do Tartaruga, Pádua, pai de Capitu, a quem ele nutre evidente aversão. Mais tarde, em passeio com Bentinho, Ia descreve Capitu como tendo olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Expressão pejorativa que Bentinho, facilmente influenciável, leva para o restante de sua vida. O interesse de José Dias no afastamento entre os dois adolescentes, nessa fase da história, reside em 2 razões. Primeiramente, por aversão ao pai de Capitu, um simples funcionário público. E por segundo, para agradar a Dona Glória, que prometera ao pequeno ao seminário. José Dias sabe se fazer influente e querido por quase toda a família. Tinha o dom de se fazer aceito e necessário. Dava-se por falta dele como de pessoa da família. Quando meu pai morreu, a dor que o pungiu foi enorme. Disseram-me, não me lembro. Minha mãe ficou-lhe muito grata e não consentiu que ele deixasse o quarto da chácara. Oportunista, mais tarde, percebendo a mudança dos ventos, o agregado ajuda o rapaz a sair do seminário, a pretexto de uma viagem à Europa para tratamento de saúde. Na verdade, uma cobiça do próprio José Dias de muitos anos. Quando em visita Bentinho, já no seminário, perguntado sobre Capitu, Dias responde em aparente casualidade. Esse comentário, somado à descrição pejorativa anterior que o agregado fizera de Capitu, e que ele, Bento Santiago, jamais viria a esquecer, produz um fortíssimo efeito no espírito do seminarista. Outros episódios futuros igualmente vêm a contribuir para a formação do ciúme doentio, que Bentinho faz questão de alimentar. No seminário, Bento conhece Escobar, que se torna seu melhor amigo. Ambos, por não terem vocação religiosa, conseguem sair de lá depois de 1 ano. Bentinho forma-se em direito, enquanto Escobar dedica-se ao comércio. Bento Santiago finalmente consegue casar-se com Capitu, ao passo que Escobar casa-se com Sancha, a melhor amiga de Capitu. O casamento segue e as relações do casal com Escobar e Sancha se estreitam a cada dia. No entanto, um episódio vem a mudar radicalmente a relação conjugal entre Bento e Capitu. Escobar morre.
No velório de Escobar, Bento Santiago percebe uma lágrima caindo dos olhos de Capitu. Pronto! Todo o ciúme e a insegurança acumulados vêm à tona. Bento passa a ter, a partir do episódio, certeza absoluta de que fora traído pela esposa como Escobar, seu melhor amigo. No entanto, não há em momento algum da própria narrativa comprovação nenhuma do suposto adultério. Com o espírito corroído pelo ciúme, a mente de Bento Santiago passa a observar o pequeno Ezequiel, em seus gestos e aparência, que à medida que cresce vai assemelhando-se ao falecido. Na velhice, Bento Santiago torna-se um homem amargurado, infeliz e solitário. Sempre foi, conforme se sabe pela sua narrativa, super protegido, por isso tímido e inseguro. Primeiro protegido pela mãe, sendo ele filho único, depois por seu tio Cosme e pela prima Justina, e pelas razões já ditas, também pelo agregado José Dias, que habilmente o manipula, influenciando negativamente o rapaz quanto à imagem de Capitu, a cuja família ele tem aversão. Há outra questão. Bentinho descreve Capitu como uma mulher resolvida, de opiniões próprias, capaz de sair-se facilmente das dificuldades, ao contrário dele, que era tímido e inseguro. Capitu era Capitu. Era ela mais mulher que eu homem. Esses atributos psicológicos de Capitu, supomos, contribuem em parte para a formação negativa da imagem que ele, inseguro e ciumento, vai fazendo dela a partir de quando suspeita da infidelidade. Há de se considerar que a mulher forte e determinada não condizia com o que o homem da sociedade de então esperava de uma esposa. Capitu era o oposto dele, e isto só o diminuía. Também contribuem para as suas suspeitas, que Bento toma por convicção, as condições sociais dela e de sua família. Machado, por meio da pena de Bento Santiago, conduz o leitor a imaginar Capitu como uma mulher interesseira. Bentinho, por seu turno, é de família rica, mais tarde, por mera questão de status, tornando-se advogado. No entanto, o que Bentinho jamais imaginava, queremos crer, era que justamente por ser pobre, Capitu torna-se forte. Cuida dos afazeres domésticos ajudando a mãe, Dona Fortunata. Faz companhia a Dona Glória quando Bentinho está no seminário. E falecida a mãe, passa a administrar a casa para o pai, inclusive cuidando da economia doméstica. Tudo isso era Capitu, enquanto Bentinho sempre teve todos a seu serviço. Por subjetiva, ou seja, narrada em primeira pessoa, o grande mérito do livro é deixar a dúvida na cabeça do leitor. Capitu foi ou não infiel a Bentinho? Afinal de contas, temos só a versão de Bentinho que é o narrador. Sabe-se que Bentinho torna-se um adulto inseguro e, por conseguinte, ciumento. Logo, o assunto principal de Dom Casmurro não é o suposto adultério, e sim o ciúme. Sentimento este formado a partir das condições materiais e psicológicas que cercaram o personagem de Bentinho em face da imagem real e imaginária que faz de Capitu. Bento vai aos poucos construindo em sua mente o suposto adultério. A ambiguidade era uma das marcas de Machado em sua fase realista, e em Dom Casmurro há alguns personagens ambíguos. O autor, com isso, denuncia uma sociedade de aparências. Como se pode ver, o próprio Bentinho é um personagem ambíguo, e isso é mostrado por sua própria pena. Quanto a Capitu, por meio também da pena de Bento Santiago, ela também apresenta ambiguidades. Porém, devido ao débil caráter psicológico do narrador-personagem, nenhuma certeza tem o leitor de que Capitu tenha sido infiel ao marido. Naquela sociedade, o único caminho para a mulher era o casamento, convém lembrar. Já Escobar, esse sim, pois aí o escritor torna-se insuspeito por escrever sobre um amigo. É um personagem ambíguo, tal qual o agregado José Dias. Encostou-se em Bentinho sabendo de família rica e assim mais tarde, apoiado financeiramente por Dona Glória, concretiza o sonho de ser comerciante. É por meio das sondagens casuais de Escobar que Bentinho fala das 9 casas alugadas, das mais de 2 dezenas de escravos e da renda mensal de Dona Glória. Prima Justina, embora em tom de fofoca, chega a comentar que percebeu em Escobar a ideia de casar-se com a prima,
a despeito da diferença de idade entre ambos. Para compreender o romance é preciso dialogar com outras obras de Machado. Em Dom Casmurro, numa espécie de denúncia social, Machado faz uma comparação de Bentinho ao próprio imperador. Na obra, o pai de Bentinho morre quando o pequeno tem 5 anos. Em O Enfermeiro, o coronel Felisberto tem por todos feitas as vontades desde os 5 anos. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o menino é pai do homem desde os 5 anos. 5 anos é a idade de Pedro II, quando seu pai abdica do trono brasileiro. Ademais, há em Dom Casmurro a narrativa sob o ponto de vista do senhor e do homem. A história é contada pela classe social abastada e pelo homem, não pela mulher. E ainda mulher de origem pobre. Essa nuance não deve quedar despercebida do leitor mais experiente. Em Dom Casmurro, Machado, esse genial autodidata, apresenta uma narrativa em que Bento Santiago fala sobre si mesmo, de sua vida de indivíduo abastado, filho único de família rica, em meio à sociedade patriarcal, conservadora e improdutiva do período. É alguém que cresce habituado a todas as regalias que o dinheiro podia comprar, com suas vontades feitas, até que o destino, segundo ele crê, lhe apresenta uma dificuldade considerada intransponível, o suposto adultério. Tal é o problema que lhe resulta na infelicidade, não só sua, mas também da esposa e do filho. Capitu. O debate inextinguível em torno dessa personagem, concebida há mais de um século, é uma demonstração da força criativa machadiana. Muito já se falou, debateu-se, discutiu-se sobre Maria Capitolina Santiago. Muito continuará a se discutir a respeito de Capitu, residindo exatamente aí a genialidade de Joaquim Maria Machado de Assis. Bom, acabou, pessoal.